Olá, tudo bem? Vamos bater um papinho, vamos dialogar na humildade, na simplicidade. Vou ler uma historinha e alguma coisa que está contida nessa historinha, ela passa desapercebido na maioria dos leitores bíblicos. Aí você fala, não, então você é soberbo, só você que sabe. Não, é que o que eu quero falar está nas entrelinhas. E nas entrelinhas é que está o entendimento dos escritos bíblicos. Se você tentar ler, entender a Bíblia de modo literal, você não vai entender nunca. Não vai entender nunca. Se você tentar entender a Bíblia fazendo uma leitura anual, não, eu vou ler em um ano aqueles cronogramas que tem, você não vai entender nada. Você vai misturar lé com cré, lei com graça, o Evangelho Eterno, o Apocalipse, que é um livro que não pode se ler, porque senão a pessoa fica louco, fica maluco. Assim é ensinado, não, pelo menos um pouco tempo que eu passei na religião. Então eu quero fazer uma leiturinha, não sei, eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco nem curto e nem muito longo, mas qualquer coisa, se ficar meio longuinho, você assiste ele em 2 vezes, 3 vezes. Essa historinha que eu quero ler está em 2 Timóteo. E o tema deste vídeo, por que as pessoas têm dificuldade de entender a Bíblia, principalmente os religiosos. É isso mesmo. Mas por que os religiosos? Porque os religiosos, eles seguem ensinos e doutrinas de homens. Eu não. Eu tenho... Olha o tamanho do bichão, ó. Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui, ó. Olha o tamanho do tablet. O tablet. Eu tenho as Bíblias para me consultar. Eu tenho o computador. Eu tenho... Acredito que o Criador de todas as coisas faz morada no meu espírito, porque eu creio na Bíblia, e assim está escrito que ele já mora em nosso espírito, ele não mora mais no 3º céu. Então, como eu não sigo doutrina de homens, como eu não sigo ensinos religiosos, eu tenho esse entendimento. Pode ser diferente do seu. Às vezes você fala, não, o seu entendimento não tem coerência. O seu entendimento, a conta não fecha. Para mim, a conta que não fecha é o ensinamento religioso. Então, conforme esse tema, por que as pessoas têm dificuldade de entender a Bíblia, principalmente os religiosos? Então, vamos lá. Eu vou te convidar a ler 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 9. Do 1 ao 9. Está assim, eu estou utilizando o texto da NVI, a nova versão internacional. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Para você entender esse contexto, você tem que entender, você tem que respeitar a época. Para que época Paulo estava falando isso? Isso não foi escrito semana passada. Isso não foi escrito século passado. Isso foi escrito entre o ano 45 e o ano 65. Nesse intervalo, nesses 20 anos é o que eu vou colocar. Então saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos. Vai prestando atenção quem é essas pessoas, em que parafraseada elas estão, em que parte do contexto elas estão. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Versículo 4. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Versículo 6. Aqui está o entendimento. Veja, são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então se concentre nesses 2 versículos. Aqui está a sensibilidade desse entendimento. Então, dentre vários adjetivos, os homens serão. Então, nos últimos dias, os homens serão. Paulo estava falando que os homens teriam esses adjetivos em nosso tempo, hoje, 2022, mês de dezembro,
Paulo estava falando que seria hoje, ou nos últimos dias, no final dos tempos, que se deu no ano 70, seriam naqueles tempos que pessoas que tinham esses adjetivos, essas qualidades, estava aqui. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então, dentre esses adjetivos, estão os que entravam dentro das casas das mulheres para anunciar uma religião, um ensinamento, uma doutrina, e Paulo estava criticando esses que estavam entrando na casa das pessoas, das mulheres, e estavam ensinando, e por ser um ensino mentiroso, um ensino falso, um ensino neutro, as mulheres daqueles dias não conseguiam aprender. Viviam sendo doutrinadas por aqueles homens que tinham aquelas qualidades, ou seja, eram religiosos, pregando, ensinando as pessoas daqueles dias, e elas não conseguiam. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E de que verdade é que Paulo estava falando que esses que estavam com esses adjetivos, e são esses que estavam iam para dentro das casas das mulheres, ensinando? E que verdade é essa que eles não conseguiam ensinar? Você que já está avançado na graça de Deus, eu não vou nem falar no evangelho eterno, que é a escatologia consumada. Você que já está arraigado, você já está enraizado na graça pregada por Paulo. Que verdade é esta que Paulo estava falando, que aquelas mulherzinhas, se você colocar aqui, ó, aqui fala no outro texto, mulherzinhas, elas estavam sempre aprendendo, mas não chegavam ao conhecimento. De que verdade é que Paulo estava falando? Da sã doutrina. Então, os religiosos, os líderes, os metidos a ser religioso, traziam conhecimento, doutrinas de Moisés, porque os ensinos de Moisés, quando veio Cristo, se tornaram mentirosos e inertes e sem valor nenhum, se tornaram obras mortas, e a sã doutrina foi a verdade trazida pelo Cristo ressuscitado. Então aqui Paulo estava falando que esses homens que visitavam aquelas pessoas para pregar, para anunciar uma religião, uma doutrina deles, estavam ensinando, e aquelas mulheres nunca chegavam ao conhecimento do que da verdade. E a verdade estava onde? Naqueles dias. Estava nas palavras proferidas por Paulo, por Barnabé, por Priscila, por Áquila, por Apolo. Era a sã doutrina, era a palavra da graça do Cristo ressuscitado. A verdade era aquilo. Então, as mulheres não aprendiam porque estavam sendo instruídas por legalistas, por seguidores dos escribas e dos fariseus. Jesus disse em Mateus 23:15, falando: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, vocês sobem montanha, descem montanha, atravessam mares, rios, para fazer um prosélito, e quando esse se tornar um prosélito, ele se torna merecedor do inferno 2 vezes mais. Ou seja, o que era prosélito? Era um gentil, vamos dizer que eu estivesse lá, era pegando eu e eles enchendo a minha caraminhola com Moisés, me doutrinando e fazendo eu gentil, virar um seguidor de Moisés. Estava me tornando um prosélito. Jesus disse então que eu merecia 2 vezes mais o inferno. O que era o inferno? Sepultura, cemitério, cova. Nada mais que isso. Inferno é isso. É para onde todo mundo, quando acabar o prazo de validade, vai para uma sepultura. Então, da mesma forma, Paulo estava falando aqui que aquelas mulheres, o que elas estavam aprendendo, não tinha utilidade nenhuma. Porque elas viviam aprendendo, mas nunca chegavam ao conhecimento da verdade. Nunca chegavam ao conhecimento do Cristo ressuscitado.
Aí vem o mistério. Dentro dessas chamadas igrejas, eu não estou aqui criticando, porque a gente critica algo real. O que tem aí é fantasia, então isso aí não existe, então não cabe nem a gente criticar. Então, essas chamadas igrejas, que eles chamam, vamos para a nossa igreja, lá nós temos que evangelizar. Ei, cara pálida, só que você vai evangelizar, normalmente eles vão nos lugares menos favorecidos, pegam as pessoas que estão lá sofrendo, mas todo mundo na carne sofre, mas tudo bem. Pega a pessoa e começa, não, você vai ficar rica, você vai ser isso, você não vai ser mais cauda, você vai ser cabeça. Palavras ditas lá em Deuteronômio, para os judeus, eles trazem para o gentil. E essa pessoa, essa mulherinha ou mulherzinha, o espírito dessas mulherzinhas, eles não vão, porque normalmente tem religião que tem célula, tem grupos de oração que vão na casa das pessoas só comer bolo e tomar chá e comer, encher a pança. Mas vamos dizer, eles vão lá, eles evangelizam essas pessoas, esses menos favorecidos, pessoas que estão passando por alguma tribulação, leva para dentro dos seus templos, e essas pessoas vivem a mesma coisa do prosélito que Jesus falou, porque eles pegam essas pessoas para ensinar Moisés, porque dentro dessas chamadas igrejas, o que eles ensinam a não ser Moisés? É só Moisés. É dízimo, é batismo. Aí depois eu vou ler algumas passagenzinhas aqui que você vai ver. Pega essas pessoas e leva lá e faz essas pessoas se tornar prosélito. E em vez deles ir lá fazer o que os religiosos daqueles dias faziam, indo na casa das mulherzinhas, eles fazem o quê? Eles trazem as mulherzinhas para dentro dos seus alçapões, para dentro dos seus calabouços, para dentro dos seus matadouros. E ali dentro, eles esfolam as pessoas. Eles arrancam o que a pessoa tem e o que ela não tem. Eles colocam tanto Moisés na cabeça da pessoa, que quando ela sai daquilo, ela vê demônio em tudo, ela vê diabo em tudo. Se ela vê um galo passando na rua, pulando, e vê ela pendurado um negocinho, ela fala que aquele galo tem pombagira, porque tá com um colar no pescoço. Se o galo tiver com uma anilha, aquele negócio lá, um passarinho vai falar, ó, esse pássaro aí, ele tá com essa anilha, porque esse negócio é o símbolo do tranca-rua. Porque existe tanto a cabeça dessas mulherzinhas. Essas mulherzinhas é uma figura, porque essas mulherzinhas servem homem, mulher, criança, idoso e tudo. Então, nos dias de hoje, eles não fazem de ir lá na casa das mulherzinhas, ensinar. E essas pessoas que vêm para dentro das suas chamadas igrejas, elas estão nessa situação. E elas estão sempre aprendendo, mas jamais chegam ao conhecimento. Por quê? Porque a situação dessas pessoas que estão dentro das chamadas igrejas está igualzinha àquelas mulherzinhas daqueles dias. Porque o que eles ensinam são obras mortas. O que eles ensinam dentro das chamadas igrejas é o quê? Dízimo, batismo, comer pão, beber suco, buscar Deus em templo, buscar Deus em monte, apresentar criança, jejum, voto, campanha, subir monte, sacrifício, holocausto, tem que dar para receber. O Deus deles é o Deus do escambo. Então tem que dar para receber. E nisso essas pessoas ficam nas trevas, ficam nas obras mortas, ficam na escuridão e nunca chegam ao entendimento. Aí quando ela chega, aí alguém compartilha um vídeo desse para a pessoa fala, tá vendo? É os últimos dias, tá vendo? Esse daí tá falando coisa que não tá na Bíblia, que tá diferente. Ela é tão macriada que ela, em vez de abrir a Bíblia e conferir o que eu estou mostrando aqui, não, ela vai pela doutrina que ela recebeu lá na caserna dela. Não, caserna não, porque caserna onde ficam os militares é outra coisa. Nesses calabouços que chamam de igreja, fica lá ouvindo 24 horas aquelas ladainhas. Quando ela vem e escuta alguém falar do que está escrito, aí ela pula lá atrás e fala, opa! Quer dizer, ela vai continuar lá, onde ela não está lá, ela está lá 10 anos, 15 anos, 60 anos, não aprendeu nada, estão sempre aprendendo, mas não conhece nada. Aí quando você passa o entendimento que está escrito, ela te chama de um monte de coisa. E se você me chamar herege, eu vou te agradecer, porque Jesus e Paulo foram chamados de herege. Ó, então eu separei só algumas coisinhas, não é muitas coisas, do que é ensinado dessas igrejas. Por isso que as pessoas que estão aí, elas estão aprendendo todo dia, mas não têm conhecimento de nada. É a mesma situação daqueles dias. Quem ensinava, Paulo estava se referindo a... São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres estáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos.
Veja, então era essa situação aqui, as pessoas não conseguiam chegar à verdade. E nos dias de hoje, as pessoas ficam dentro dessas chamadas igrejas, ficam nas trevas e não chegam ao conhecimento da verdade e da luz. Eu vou te mostrar aqui. Eles pregam isso aqui. Malaquias, capítulo 3, versículo... Só separei algumas coisinhas, não é muita coisa, não. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, correto? Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. O templo foi destruído, o templo terreno foi destruído no ano 70 DC. E não existe mais templo terreno de Deus. Mas quem está aprendendo igual as mulherzinhas, estão aprendendo isso, porém não têm o conhecimento que o templo terreno não existe mais. Foi ruído, foi destruído, aniquilado há quase 2000 anos. O que tem aí são templos feitos por mãos de homens. Então daqui, ó, Malaquias 3:10. Isso daqui eu vou te mostrar para quem foi falado. Quer dizer, eles estão aprendendo sobre o dízimo, mas eles não têm o conhecimento para quem foi dito esse versículo. E ficam enchendo os cofres dos líderes religiosos, erroneamente. Porque eles não têm conhecimento. Eles estão aprendendo, mas não têm conhecimento. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento, alimento, nunca foi prata, ouro, dízimo nunca foi prata, ouro ou cobre, nunca foi dinheiro, foi sempre alimento do que a terra produzia. Leia lá, Deuteronômio 14, vê Números 18, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Guardá-la por quê? Porque a terra ia produzir. Olha aqui o entendimento, tá vendo? Guardá-las porque a terra ia produzir tanto fruto que aquelas pessoas não tinham de guardar. Mas tudo bem, Malaquias 3:10. Então vamos ler Malaquias, agora capítulo 1, versículo 1. Para quem foi escrito isso? Uma advertência. 2 pontos. A palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Aqui já, ó, isso daqui já quebra a teologia em pedaços à enésima potência. Aqui já quebra. Só esse versículo já quebra. Uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel. Você é israelita? Você é judeu? Você faz parte das 12 tribos de Israel? Não? Então isso aqui. Malaquias não foi escrito para você. E capítulo 2, versículo 1. E agora esta advertência é para vocês, ó. Você é sacerdote? Você é da tribo de Levi? Porque foi dado os dízimos como herança, Números 18, depois você lê lá, foi dado aos sacerdotes, que eram os levitas, das 12 tribos. Foi separada a tribo de Levi para o sacerdócio. Então os dízimos eram para eles, para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Se eu estivesse lá, então eu tinha que ir no templo buscar e não levar. Você conseguiu entender que você vem aprendendo há 40 anos, tirando 10% dos seus ganhos de alguma venda que você faz para cumprir Malaquias 3:10? Você está aprendendo, porém você não chegou ao conhecimento que foi uma advertência para o povo de Israel. E aqui, no capítulo 1, versículo 2, agora essa advertência é para vocês, ó sacerdotes. Você está ou não está igual aquelas mulherzinhas que ficavam aprendendo, mas nunca chegavam ao conhecimento? Aí você coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus, quantos anos dando meu dinheiro para esses... Não vou nem falar. Batismo. Você aprendeu lá todo o tempo, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Você já tomou banho de piscina, sei lá quantas vezes? Umas 100 vezes, 50 vezes? Só que olha que engraçado que está aqui. Romanos 6, 3 e 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? E aí? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, todo mundo que nasceu depois daquele sangue ter vertido, daquele sacrifício na cruz, todos da cruz para cá já nascem purificados e batizados. Mas você está dentro de uma chamada igreja, igual aquelas mulherzinhas, no sentido oposto. Lá, os líderes iam pregar para as mulherzinhas, aprendendo e nunca chegava ao conhecimento. Você frequenta a religião há um século, e você não chegou a esse conhecimento. Aí você fala, meu Deus, então quer dizer que eu nunca fui purificado. Não, você tomou banho numa piscina. E se foi um dia de calor, tá até bom.
Então as pessoas vivem dentro dessas chamadas igrejas aprendendo, mas não chega nesse conhecimento do batismo. 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Esse aqui, se você colocar nesse texto da Almeida Corrigida Fiel, está assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados de Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, não no Rio Jordão, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, a respeito do batismo, as pessoas estão dentro dessas chamadas igrejas aprendendo, mas nunca chega ao conhecimento. Jesus vai voltar, eles ficam falando, eu só peguei um versículo, tá? Tem inúmeros, mas eu só peguei um. As pessoas, não, Jesus vai voltar. Cada cantar do galo diferente, eles falam, agora Jesus vai voltar. Quando a coruja pia diferente, agora vem. Agora vem, porque um formou uma nuvem escura ali, eu vou ver ali, eu acho que o tapete mágico deve estar lá, ele vai vir naquele tapete, cheio, rodeadinho de anjos. Mas não. Assim disse Jesus. Veja, Mateus capítulo 24, 34. Leia todo esse capítulo, que esse capítulo aqui é um capítulo escatológico. Marcos 13 e Lucas 21 também são capítulos escatológicos. Jesus disse assim para os discípulos: eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Quanto tempo que é a geração que ele falava lá? Os 70 anos. De onde ele tirou? De Daniel, capítulo 9, versículo 2. Porque Daniel falou, conforme os escritos de Jeremias, eu entendi que a desolação de Jerusalém irá durar 70 anos. Isso daqui Jesus falou entre o ano 30 e o ano 33, quando chegou no ano 70, se completou aquela geração. E Jesus falou, eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Pois você lê. Ele ainda falou, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mas a religião não acredita nisso. Eles estão aprendendo que Jesus vai voltar, mas eles não têm conhecimento que Jesus já voltou no ano 70 como juiz e julgou os israelitas. Eles dizem, o juízo de Deus vai vir, o fim dos tempos vai vir, e Deus vai cobrar as contas. Mas aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, assim está escrito: no dia do Senhor achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz. No dia do Senhor achei-me espírito. Mas no dia do Senhor, a religião que fica ensinando as pessoas ficam aprendendo, que esse dia do Senhor é sábado ou domingo. Nessas bíblias de estudo no rodapé estão todas falando que isso aqui é domingo. Porém, você vai lá em Amós, são diversas passagens, eu separei só alguns versículos. Em Amós 5,18, está assim: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz. Dia do Senhor. 19. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso? Como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total sem um raio de claridade. Então, esse dia do Senhor aqui, que a teologia, com todas as suas fraudes, suas mentiras, ensinam para os seus alunos, e os seus alunos que são cópias de cópias, vêm para essas chamadas igrejas e ficam lendo comentário de doutor aqui, nos rodapés, eles acreditam. Porque aqui, se você pegar uma Bíblia dessa NVI, se você vir aqui embaixo, o rodapé está lá, que o dia do Senhor ali era sábado, tem uma que é domingo. Mas não tem nada a ver, o dia do Senhor foi o juízo de Deus. Por isso que João disse. Deixa eu ver se colocar esse texto também aqui. Na King James também é bom, mas deixa eu colocar na Almeida Corrigida Fiel como está. Ó. Eu fui arrebatado. O que significa algo arrebatado? É tirado, tomado, levado. João disse, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Então as pessoas estão dentro de uma religião aprendendo, mas não chegaram no conhecimento que Apocalipse 1:10 significou o juízo de Deus. Significou a volta de Jesus para julgar os israelitas. Eu não vou colocar não, tá? Mas leia João, capítulo 21, versículo 22. Jesus disse a Pedro, Pedro, se eu quiser que ele fique, João, se eu quiser que João fique vivo até que eu volte,
O que te importa a ti? Quanto a você, siga-me. Foi isso. E o livro do Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor. Foi escrito, os 22 capítulos foram escritos para o juízo de Deus que aconteceu. Deixa eu mostrar então, para fechar esse juízo aqui, só vou colocar aqui, Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, porque aí fica um pouquinho mais completo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Jesus pregou o evangelho da circuncisão para os judeus, Paulo pregou o evangelho da incircuncisão e no dia do juízo, Deus estabeleceu o evangelho eterno para todos os povos. O evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Acabou. 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Chegou a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E para mostrar que o livro do Apocalipse se cumpriu tudo, está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. E disse-me mais. O interessante é você ler esse capítulo do versículo 1 ao 6, mas eu já quero finalizar isso aqui. E disse-me mais, está cumprido, está realizado. Deixa eu ver na NVI que eu não estava lendo aqui, para ver como que está na NVI. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tudo foi feito. Então, essa historinha que eu li, de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo... Olha aqui que sumiu, deixa eu ver aqui. É capítulo 3, do 1 ao 9, mas eu li só até o 7. Então, essa historinha que eles ficavam tentando, elas tentavam aprender e não conseguiam nunca chegar ao conhecimento, está arraigado, está enraizado dentro das chamadas igrejas. Eles vivem, pode pôr um comentário aí, olha, eu estive dentro do lugar desse tantos anos e realmente eu ficava aprendendo todo dia na escolinha dominical, na leitura do Evangelho de São Jerônimo, na leitura de Maria Chiquinha, mas eu nunca chegava ao conhecimento, eu sempre tinha alguma dúvida. Agora, você, nesse simples e humilde canal, Limpos pela Graça, basta você pegar o que eu estou te mostrando, marcar, e se debruçar na sua Bíblia, que você vai chegar ao conhecimento do que está escrito. Eu não estou aqui inventando nada. Não estou inventando. Quando eu pego para fazer um vídeo desse, eu pego o tablet, eu pego a Bíblia, eu sento no sofá e fico horas ali. Fico horas, aí eu paro, aquilo fica na minha cabeça e eu fico. Aí é que vem o entendimento nas entrelinhas. Porque se eu ler de primeira, normalmente não vem. Mas aí quando eu quero falar daquele assunto, aí eu leio, faço umas leituras e vejo. Aí você pode ver que os meus vídeos não tem muitas referências, não é? Olha, conforme aqui... Tá... Não dá. Às vezes eu prefiro mais pegar alguns versículos e focar só neles. Porque eu acho que fica mais fácil o entendimento para a pessoa. Então, conforme isso daqui, se você marcou aí, você depois revisa o vídeo, você marcou tudo certinho, basta você ler... E você vai chegar ao conhecimento, que às vezes dá um tilt, né? Às vezes a pessoa, opa, não é assim, é muito mocotó para mim ainda, eu tô ainda na papinha do periquito aqui, na mingauzinha. Mas aí devagarzinho você vai ver que você vai chegar ao conhecimento. Você não vai ficar sendo enrolado. Porque eu não tenho necessidade. Por que eu vou ficar te enrolando? Por quê? Tem Pix, você tem meu Pix aí, quer um Pixzinho para você pagar? Não. Tem algum carnê para você pagar? Tem alguma coisa? Não. Eu não preciso adular ninguém, eu não preciso ficar passando a mão na cabecinha. Assiste o vídeo, se inscreva. Claro, eu peço todo final do vídeo, porque é para ajudar a divulgar esse canal para mais pessoas. Mas eu não fico bajulando, não preciso bajular ninguém, passar a mão. Eu vou dar um brindezinho para você. Não, meu irmãozinho, que não sei o quê. Eu já falo logo, a pessoa tem que tomar juízo. A pessoa não é quadrada. Ou você acha que Pedro passava a mão na cabeça de alguém? Ou você acha que Jesus passava a mão na cabeça de religioso? Você acha que Jesus passava a mão na cabeça de religioso? Chamando eles de víbora, de serpente, de coisa ruim? Você acha que Jesus? Você acha que Pedro meteu lá a espada, cortou a orelha do Michael? Você acha que esses caras eram bonzinhos? Não. Tiago era os pés do capeta, que nem minha afinada avó falava, viu? Tiago era os pés do capeta. Não alisava, não. O meu interesse, o que eu fico feliz, é quando uma pessoa coloca no comentário: olha, eu fiquei tantos anos, eu li tantas vezes essas passagens,
mas eu não tinha o entendimento. Agora clareou. Quer dizer, aí você vê o seu trabalho, o que você está fazendo, você é recompensado dessa forma. A pessoa fala, meu Deus, tá bom? Então faz assim, eu vou deixar essa mensagem com você e eu espero ter contribuído de alguma forma. E se eu contribuir, se foi útil para você, eu peço que você também contribua com esse canal, ó, dando joinha, compartilhando. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para você receber novas mensagens. E como eu sempre digo, vamos em frente, falando da palavra do Pai. E não sendo a gente tem sim que se envolver com coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Não devemos ser um religioso, porque religioso fica só seguindo o líder dele, fica só seguindo o pastor dele, o padre dele, o guru dele, fica só seguindo isso aqui. Aí o futebol, política, o mundo desabando e a pessoa não sabe de nada. Fica parecendo uma múmia no mundo aí, tá bom? E como eu sou curioso, eu participo de tudo. Tudo que eu gosto de estar a par de tudo. Nem que seja 1% do conhecimento, mas eu gosto de estar a par de tudo. Tá bom? Então eu te convido lá no outro canal falando de tudo, tá bom? E assim eu encerro esse canal, esse vídeo. Até a próxima, se assim o papai do nosso espírito, o nosso pai espiritual permitir, tá bom? Tchau, tchau.